Então vamos para a quarta parte. Nós estávamos falando do Mashiach ben Yosef. O Messias, Mashiach é Messias, Ben, filho de Yosef, José, lá o José do Egito, que na verdade foi vendido como escravo, né, pelos seus irmãos, que não creram, né, ficaram até com inveja quando ele falou dos sonhos e que iriam se curvar, né, a ele um dia. Inclusive o próprio pai também iria se curvar a ele, a mãe. É o sonho que José e Yosef teve. E ele foi vendido, foi para o Egito. Então você vê muito aí Yeshua Jesus, né? Yeshua Jesus é o Mashiach ben Yosef. Você vê Yeshua Jesus, onde a liderança, não todos, porque multidões seguiam Yeshua de judeus, apóstolos, todos judeus, Jesus, judeu, sua mãe, judia. Então você vê que ele não foi negado por todos os judeus, ele foi negado apenas pela liderança corrupta do templo. Eu tenho um estudo, você pode ir lá procurar nos outros vídeos meus. E ele foi também vendido para o Egito da época de Yeshua, que era Roma, né? Na época de Yosef, José, filho de Jacó, Israel, com Raquel, na época quem comandava o mundo gentil era o Egito, né? Eles comandavam. Na época de Yeshua Jesus, já não era mais o Egito, então aí era Roma, que também eram pagãos, assim como os egípcios, né? Que comandavam o mundo. Então você vê que Yeshua Jesus foi vendido pelos judeus líderes do templo, que já estavam corruptos, nem eram levitas em grande parte, foi vendido por eles para Roma, assim como Yosef e José, entre outras, tá? Yosef e José dá um estudo aqui de vários vídeos de tanta semelhança que tem com Yeshua Jesus. Você vê aí Yosef, José, né, quando ele tira a peruca egípcia, quando ele tira toda aquela parafernália egípcia e se mostra para os seus irmãos, se revela para os seus irmãos que ele é Yosef, na verdade, e não Zafenat Paner, como colocaram o nome dele egípcio. Então ele começou a falar em hebraico. Quando ele se revelou, porque quando os irmãos estiveram com ele primeiro, vi ele como egípcio. Roupa egípcia, muita semelhança com Yeshua, né? Que hoje tem até roupa, colocaram nele um manto branco e uma faixa vermelha, roupa romana. Aquilo ali não é a roupa de Yeshua Jesus. Yeshua usava talit, né? Mas aí você vê igualzinho Yosef, gente, igualzinho. Quando ele foi vendido, os egípcios rasparam ele todo, colocaram peruca egípcia, colocaram roupa egípcia, falava egípcio. E Yeshua a mesma coisa, travestiram ele de romano, assim como Yosef José foi travestido de egípcio. Então, Yeshua Jesus, quando você vai ler a história de Yosef José, ali está tudo falando, tudo aludindo a Yeshua Jesus. Bom, a Torá toda, não só a Torá, como os profetas, os escritos, os evangelhos, até a Bíblia, né, de Bereshit, no princípio, que é Gênesis, até Revelação, Apocalipse, tudinho ali, item por item, tá falando de Yeshua Jesus, gente. A gente que sabe, a gente não tem como negar. Eu consigo ver qualquer passagem ali e te falar que está falando sobre Yeshua Jesus. Por isso que Yeshua Jesus não é contra a lei. Ele é a lei personificada. A lei é o caráter de Deus, é o que Deus gosta, é o que a gente deve ser e deve fazer. Yeshua, ele próprio tem, na plenitude de Yeshua, foi colocado o caráter de Deus. Aí se a pessoa não concorda, vai lá brigar com Deus. Não é culpa minha, mas ele foi gerado, único gerado em Deus, que é 100% Espírito. Se você meditar nisso, como que pode Deus, Pai, Deus é um. Até mesmo quando perguntam para ele quais as leis maiores da Torá, qual é a primeira que ele fala? Aquela que é o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai é um. Ele não falava diferente disso, né? Não tem 2, não tem 3, não tem 4, não tem 5. É um Deus. Deus Pai,
100% espírito, que ninguém pode ver, porque se vê, a gente morre. Mas Yeshua viu. Por quê? Deus 100% espírito gerou um filho. Como é que ele fez isso? Deus não é que nem a gente, né? Que precisa ter um homem e uma mulher para gerar. Deus até falou a forma gerar para a gente meditar e entender. Se você meditar nisso, eu creio, de forma genuína e verdadeira, que Deus vai te revelar. Que Yeshua, Jesus, é o Filho de Deus, parte de Deus, gerado em Deus. Assim como a Torá ensina, assim como a Bíblia toda ensina. Então, Yeshua, Jesus não é contra a lei, nunca ensinou nada contra a lei. Né? Então, ele não fundou o cristianismo, ele não fundou a Trindade. Né? Ele até eu posso estar explicando depois. A explicação é Deus é Espírito e esse Deus gerou um filho gerado nele que existe antes da criação. Todo judeu, inclusive ortodoxo, sabe disso, que antes da criação o Mashiach, o Messias, já existia e ajudou Deus na criação. Então é até uma má fé, né? Falar que não pode, se eles mesmos creem que o Messias, o Mashiach, existe mesmo antes da criação. Todo rabino ortodoxo vai dizer que sim, ele existe. Então, continuando. O judeu que crê em Yeshua Jesus é cristão? Não. Primeiro, porque Yeshua Jesus não criou o cristianismo. Nós já vimos, há 3 passagens únicas que parece cristão é de forma depressiva e como eles foram chamados. Não que eles se auto-intitularam, jamais. Depois de 4 séculos quase, que aí homens romanos, não judeus, fundaram aí o catolicismo romano, o cristianismo, ou como conhece aí, como o catolicismo romano. Inclusive começaram a guardar o domingo, Yeshua, Jesus e seus discípulos guardavam o Shabat, sábado. Você vê depois também o catolicismo romano colocando festas romanas, pagãs, tentando sincronizar essas festas, colocando nomes, mudando os nomes de deuses pagãos para Jesus, Yeshua, para Miriam, Maria, santo isso, santo aquilo. Mas se for estudar aquelas festas, como festa junina é pagã, Natal é pagão, né? Jesus não nasceu em dezembro, né? Como é que ia nascer Yeshua, Jesus, numa manjedoura em dezembro que cai neve em Israel? A criança ia congelar na manjedoura. E não teria também pastores no pasto, né? Não teria ovelhas comendo pasto porque estaria tudo com neve, congelado. Então, várias festas, né? Quaresma não é uma festa bíblica, né? Você vê lá, te conta 50 dias para a contagem do Homer, que está lá em Levítico 23. Yeshua, Jesus, fazia a contagem do Homer, Pessah de Levítico, o Pessah de Deus, né? Contagem do Homer de Deus. Matzah, a festa do Matzah Panzasmos de Deus, né? Que tipo, a pessoa fala, essas festas são dos judeus. Não, essas festas são de Deus, né? O Senhor do Shabat é Yeshua, é o Senhor. Ele é o dono da festa do Shabat. Ele também é dele que fala Pessah, Erasmus. Nós já fizemos todo esse estudo de todas as festas, né? De Levítico 23, que são festas de Deus. E os discípulos, assim como Yeshua, Jesus, celebravam todas essas festas. Mas o catolicismo romano nunca celebrou e não celebra, né? Até parece que no começo até guardavam sábado, mas depois o que é chamado lá de Papa mandou guardar o domingo. Até muitos bispos, parece, do catolicismo romano disseram que não queriam, que foram ensinados até mesmo por discípulos dos próprios apóstolos, que era para guardar o sábado, e eles foram mortos, né? Eles foram mortos. Então você vê que Yeshua e o judeu que crê em Yeshua, ele não é cristão. O judeu que crê em Yeshua, ele não faz as festas do catolicismo romano. O judeu que crê em Yeshua, Jesus, ele não guarda o domingo, ele guarda o sábado. Ele faz as leis de Kashrut, ele separa, né, o que é puro do impuro. Então, um judeu que crê que outro judeu é o Messias, não faz dele cristão e não faz dele deixar de ser judeu.
O judeu que crê em outros judeus como um Messias, é o que a Torá diz, que o Messias é judeu.